Muito bom dia! Segunda-feira! E aí, como é que foi o seu fim de semana? Aproveitou bastante o seu Natal? Curtiu com a sua família? Agora, em contagem regressiva para o finalzinho do ano. Força que a última semana tá acabando, 2016 vai chegar com tudo. E olha, nada melhor de histórias reais pra gente se inspirar a ir cada vez mais longe, principalmente em 2016 que tá aí bem pertinho. Como você acompanhou, o nosso jornalismo fez uma série de reportagens falando sobre a superação essa semana e foi muito bacana. E a gente também preparou um material muito especial para você. Afinal de contas, por que será que algumas pessoas, diante das dificuldades, se superam e outras aproveitam a oportunidade para ir cada vez mais longe? Ou então tem aquelas que realmente não conseguem e fazem dessa desgraça toda o fim de tudo, não é verdade? Tem muita gente que desanima muito rápido. Então o assunto de hoje é esse, é a superação, é a resiliência. E para falar sobre esse assunto eu convido a psicóloga Márcia Orsi. Seja muito bem-vinda, Márcia. Tudo bem? Tudo bom bem, dia. bom dia. Tudo bom. Senta, fica à vontade. Assunto de hoje, superação, Márcia. Como eu falei, no nosso jornalismo, essa semana toda, eles apresentaram uma série de reportagens muito interessante a respeito de pessoas que realmente se superam, né? Acontece alguma coisa na vida, alguma tragédia ou algum fato pequeno, mas que realmente as pessoas pegam aquilo, se motivam e dão a volta por cima. Sim. E é muito bonito isso, né? Afinal de contas, o que é a superação, Márcia? Bom, a superação é a capacidade da pessoa de resistir, de enfrentar o sofrimento, né? Seja uma perda, seja uma doença, uma morte, você enfrenta aquilo, você aceita aquilo que está acontecendo com você e aí então você consegue ir além. Você não para ali, não para diante do obstáculo, você transpõe. Esse obstáculo, no caso, para as pessoas que conseguem a superação, esse obstáculo vira uma oportunidade? É uma oportunidade de fazer a diferença, né? As histórias de superação, elas são muito bonitas porque elas trazem a tristeza, um acontecimento triste, às vezes uma tragédia, né? E a pessoa olha para aquilo e, em vez de parar, chorar ou sentir pena de si mesmo, né? Ou não aceitar, negar que aquilo aconteceu, ela olha e vai além. Ela percebe que ela pode pegar aquela situação e não parar ali. Ela vai transformar numa coisa muito mais importante, num movimento, numa história diferente daquela que estava predestinada a acabar ali. Mas para isso acontecer precisa de muita força, né, Márcia? Não é todo mundo que consegue, né? A gente chama de resiliência, né? A capacidade de você enfrentar um obstáculo, uma dificuldade, né? Hoje em dia é muito difícil histórias de superação pelo fato das pessoas não quererem sofrer. Elas pulam o sofrimento, né? Em vez de olhar para aquilo, reconhecer, aceitar a dificuldade, né? Não, elas querem dizer que não tem sofrimento, que ele não existe, que vai passar logo, que aquilo não é real. Então, acaba sendo difícil olhar para o sofrimento, né? E você acha que a superação, ela também está no dia a dia? Ou ela só está quando acontece um grande fato? Porque, por exemplo, a gente pode se superar todos os dias, sim, né? verdade. Proporcionalmente, no nosso trabalho, com as pessoas que a gente vive ao redor. Agora, isso é mais a resiliência ou isso é mais uma superação que acontece diariamente na nossa vida? Porque senão a gente estagna, né? A vida é superação, né? Nenhum dia é igual ao outro. Né? A vida traz para nós oportunidades de superação sempre. Você pode parar e viver daquela forma, né? Você pode parar diante de uma dificuldade no trabalho, diante de uma dificuldade com o filho, diante de uma indecisão, você pode simplesmente parar. Ou você pode olhar para aquilo e transformar numa coisa melhor, uma coisa boa para você, né? Enfrentar. A gente fala que nós temos que olhar, reconhecer e aceitar. Tanto nos grandes fatos quanto nos pequenos? Exatamente. Porque eu fico pensando, não é todo mundo que é forte. Não é todo mundo que tem essa força, mas às vezes acontecem coisas na vida que fazem essa pessoa se tornar forte. E outras, por muito pouco, já caem em depressão, já vão para a cama, já realmente param a vida por muito menos que isso. Então, quer dizer, isso é uma coisa nata? É uma coisa desenvolvida. Tá. Todo mundo tem dentro de si a possibilidade de superar.
né? Quando a gente... Não são pessoas fracas, né? São pessoas que não foram ensinadas a olhar para a dor. É engraçado, a gente trabalha, e triste, às vezes a gente trabalha com pais, né? E quando vem uma criança chorando, fala, não, isso não é nada, ou isso vai passar, quer poupar a criança de qualquer sofrimento, de qualquer desconforto. Né? Se a criança fica triste ou fica magoada, os pais já falam, não pode ficar assim. Tem aquele filme, né, Divertidamente, que a alegria só quer deixar a menina alegre, né? E não é assim que a gente vem. A vida não é assim, né? Não, a gente tem que olhar para a tristeza, para a raiva, para os sentimentos ruins, né? Para as coisas desconfortáveis, para que a gente possa superar. Então, a habilidade, a capacidade de superação está dentro de cada um. Eu até coloquei aqui, se a superação, ela está totalmente ligada à dor. Porque, às vezes, não. Eu posso estabelecer uma meta e superar durante o dia aquela meta. Não, hoje eu vou fazer o programa diferente. Quando acabar o programa, eu me superei. Olha, eu consegui. E não tive dor para isso. É difícil a gente falar, não, a dor ela é relativa, né? Dizem que os ruivos têm menos dor do que os outros. Opa! Olha aí. Eu tenho um filho ruivo que suporta a dor com mais facilidade. Mas a dor existe. Durante o dia, você pode determinar assim, não, meu programa hoje vai ser muito melhor do que o de ontem. Você vai ter que fazer diferente. Sim. E fazer diferente é desconfortável. É muito gostoso a gente ficar no igual, lógico, naquilo né? de sempre, né? No conforto. Agora, quando fica desconfortável já é uma dificuldade. Não chega a ser uma dor, mas é uma dificuldade. É um sofrimentinho. Isso, é aquela dorzinha que você fala, ai, consegui superar, ai, que bom, né? E isso é muito pouco, né? Sim. Diante de histórias que nós vamos falar hoje, de realmente superações de vida, exemplos. E olha, com certeza, depois do programa de hoje, todo mundo vai parar de reclamar das coisas pequenas, né, Márcia? É verdade. Agora, me fala uma coisa, isso tudo fica adormecido dentro da gente? Precisa ter um start para essa superação acontecer? E de onde vem esse começo? É interessante que o ser humano, por si só, ele busca o conforto. Né? As grandes invenções são feitas disso, né? O controle remoto, o carro. A gente, se possível, a gente fica parado. Sim. Né? Então, vem de um start, vem de um acontecimento. A vida traz vários acontecimentos. Né? Quando a gente enfrenta uma dificuldade, é a hora que a gente mede a nossa capacidade de superação, né? A nossa capacidade de olhar para a dor, de olhar para aquela situação difícil e transformá-la. Diante de uma coisa difícil, de uma situação das mais variadas, você se defronta com ela, você olha para ela e aí você decide se você vai para frente ou se você vai parar ali. Tá, é uma virada de página, então, tanto positiva quanto pode ser negativa. Sim, pode ser negativa. As pessoas que não conseguem se superar, viram um trauma, viram alguma outra coisa, uma depressão, alguma coisa, que não enxergam aquele momento. É verdade, Mira. É difícil. As pessoas, às vezes, elas gostam de sentir pena delas mesmas. Né? Elas começam a ter pena do que aconteceu com elas, da história, se acham infelizes ou que tudo de errado acontece só com ela. E aí ela fica naquela situação de pena. Sim. E pessoas, assim, dificilmente vão adiante. Foi ótimo você falar essa palavra, pena de si mesmo, porque a gente vai falar agora de uma história do Flávio Benes, doutor Flávio Benes, de 26 anos, ele é de Fernandópolis, e foi um dos exemplos mais lindos que eu já vi na minha vida de superação. É o médico paciente, olha só. Miri, para contar uma história de superação, eu vim até Fernandópolis, que fica bem pertinho de São José do Rio Preto. Aí você vai me perguntar, onde você tá, Tati? Que local de Fernandópolis? Eu estou em uma das unidades da rede Luci Montoro. E é daqui que eu vou mostrar para vocês a história de um médico que passou a ser paciente. É justamente o que aconteceu com o Dr. Flávio. Eu tinha tanto medo de sofrer um acidente, tanto medo de acontecer alguma coisa, de me cortar, de me machucar, e por um simples escorregão eu perdi o movimento dos 4 membros. Foi no dia 12 de janeiro de 2014, eu estava numa confraternização na casa de uns amigos nossos, numa fazenda, e era um domingo, né? Estavam as famílias, estavam as crianças, e por volta de umas 5h30, 6 horas da tarde, começou a chover, e eu falei para minha esposa, para a Nayara, vou pegar os brinquedos do João Pedro, que é meu filho
na água e a gente vai embora. Quando eu fui buscar os brinquedos na piscina, eu acabei escorregando e houve uma fatalidade. Eu escorreguei e caí com a cabeça voltada para baixo no fundo da piscina. Mas imediatamente eu já percebi, quando eu bati a cabeça no fundo da piscina, eu já estava tetraplégico. Então a minha maior preocupação era isso, o afogamento, fora a lesão medular que eu já sabia que tinha ocorrido. Então eu procurei ficar o mais calmo possível, prender a respiração e esperar alguém que me encontrasse. E esse alguém que me encontrou, por sorte, foi a minha esposa. A hora que um amigo nosso ergueu ele da água, eu também na hora eu já falei, não, eu não acredito, porque o pescoço pendurou para frente, né? Foi nítido que era uma lesão alta e ele já estava inconsciente, o sangue vinha da cabeça, né? E aí a hora que ele acordou, ele já falou. Na hora você não quer acreditar, né? Veterinário, eu estou tetraplégico. Estabiliza meu pescoço e liga para a emergência, liga para o SAMU. E vão até a Santa Casa de Fernandópolis. Fiquei internado na UTI durante 15 dias. Como eu me afoguei, eu acabei fazendo uma pneumonia, com novo paralisia da musculatura diafragmática. Então tinha dificuldade respiratória, acabei sendo entubado, fazendo uma traqueostomia, todos os procedimentos. E nessas horas, às vezes, até é pior ser médico, porque quando você está numa UTI, você olha o seu próprio monitor e vê ali a frequência cardíaca, os batimentos cardíacos, e a sua vida se esvaecendo, né? Você fica preocupado. E após isso eu acordei 2 dias com uma traqueostomia, com a minha esposa do lado, sem conseguir falar. Já estava com a lesão medular, mas já tinha sido operado. Tive um paciente, quando fazia faculdade em Votuporanga, ele chamava Carlos. Ele também, só que o dele foi acidente de carro, ele ficou tetra e como ele estava no ventilador, ele não conseguia falar, ele falava, mas a voz não saía. Né? Então, para o Flávio, quando ele estava internado em Rio Preto, foi a mesma sensação nesse sentido, porque eles faziam um som com a boca, tipo um estralar da língua, assim, sabe? O Carlos fazia para poder chamar as pessoas que estavam ali para pedir alguma coisa. O Flávio fez também o mesmo som, sabe? A mesma comunicação. Eu acho que da realidade, da ficha cair mesmo, foi nesse momento. Que eu falei, gente, como que pode? Eu vivi isso há um tempo atrás e né, nunca que você vai imaginar. Você acha que a tragédia ela não vai chegar. Ele voltou a trabalhar com 3 meses, ele chegava aqui em casa e falava, eu não acredito que você conseguiu, ficou lá até essa hora. Mas para ele era bom. Por mim, assim, eu queria tentar segurar mais, mas para ele não... ia ser pior. Ia ser pior, ele já queria vai voltar a dar aula na faculdade, já quer organizar palestras, então ele não para. Eu que dou uma brecada e falo, calma, vai devagar. O trabalho, eu acho que faz parte dessa reabilitação. Você é um modo de inclusão social e de poder prestar um serviço que eu já prestava e agora como paciente, eu acho que isso que me deu mais força ainda. Muitas vezes a gente acha que sabe como é que é o dia a dia. E eu não, estava vivendo o dia a dia do paciente. Então também aprendi bastante. E eu me vejo que eu melhorei muito. Eu sempre falava muito rápido, eu tive que treinar e readaptar o meu corpo à situação. A parte pulmonar também é acometida. Então a gente tem que treinar a respiração e falar com clareza e com mais calma. Às vezes a gente imagina que é muito fácil sentar numa cadeira de rodas. Quando a gente vê um paciente, fala, nossa, o cara está sentado. Mas para sentar numa cadeira de rodas, ajustar uma calça jeans, um sapato, colocar uma meia, a manga de uma camiseta, a gola que está torta. Eu sempre fui vaidoso, né? Talvez seja uma das... E eu acho que não tem que perder isso também. É a essência do ser humano. E essa essência eu não perdi. Então, sou vaidoso, gosto de estar com a barba bem feita, passar o gel no cabelo, isso eu não perdi. Eu resumo em uma palavra, paciência. Paciência que virou paciente. Todo paciente
tem que ter paciência. E é isso que eu tenho que ter hoje. Eu tenho que ter paciência, tenho que ter mais calma, mais tranquilidade, ser menos ansioso, diminuir a ansiedade e tratar a vida dessa maneira. Antes eu tinha 1,86 m de altura, ainda tenho 1,86 m de altura, só que hoje na cadeira eu tenho 1,35 m. Então antes, não por qualquer outra forma, mas eu tinha às vezes que olhar para baixo para conversar com as pessoas. Hoje, né, eu tenho que olhar para cima. E é isso que me motiva, olhar para cima, cabeça erguida e bola para frente. Manter a nossa essência e continuar desenvolvendo o nosso trabalho. E é isso que me mantém de pé. Mesmo numa cadeira de rodas, eu continuo de pé. Paralisado ou não, eu me considero de pé. Meu coração está batendo, os meus membros estão paralisados, mas a minha vida continua caminhando e cada vez mais a passos largos. Sensacional, sensacional. Eu já assisti várias vezes e me emociono todas as vezes. Dr. Flávio, muito obrigada, viu, pela reportagem, pelo exemplo de vida e meus parabéns. Sensacional mesmo. Você viu só, Márcia? Incrível, lindo, né? Muito lindo, né? Ele consegue pontuar todas as coisas, né? A capacidade de se adaptar, de olhar para a dor, saber, ó, isso está acontecendo comigo, reconhecer o sofrimento e a necessidade de aprender, né? Exatamente. Reaprender, se adaptar e mudar a vida, né? Manter a essência e transformando. Muito lindo. E novo do mesmo jeito, só corrigindo, o Dr. Flávio tem 36 anos. Tá? E eu vi ali que realmente ele falou várias coisas, né? Primeiro, eu corria muito, eu falava muito rápido, eu fazia tudo muito rápido. A gente tem essa coisa, né, de correr contra o tempo. E agora ele está ali. A vida segurou ele, freou e ele está tendo que reaprender isso que você disse, readaptação. E sempre com muitas pessoas ao redor. A mulher dele, que foi essencial, a família, os amigos, os cuidadores, que possibilitaram ele não parar de trabalhar, não perder a vaidade, não é, como ele disse, e continuar firme. Então, quer dizer que para a gente ter essa superação, seja o grau que for, é necessário ter a ajuda de alguém. O ser humano sozinho é tudo muito mais difícil quando a gente está sozinho. Existem pessoas que falam, não, eu venci sozinho. Mas deve ter lido um livro, escutado uma história como essa, sido incentivado por alguém, né? Pessoas do lado sempre fazem com que a gente vá mais longe, né? Que a gente consiga superar as coisas de uma forma melhor. E a habilidade dos outros reconhecerem, né, o que está acontecendo com você, de identificar, isso é real, né? Isso que está acontecendo é real. E a história é essa, vai ter que transformar, vai ter que começar tudo de novo, né? Ou de outra forma. Você imagina, ele acabou de falar, né? Eu tinha muito medo disso acontecer comigo. É o dia a dia dele, ele trabalha com pessoas assim. Então, quer dizer, ele já sabe tudo o que vai acontecer. Ele bateu a cabeça, ele já viu que ele estava tetra. E ele transformou isso numa característica que outros médicos não têm. Então, ele é um médico muito melhor agora. Não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida, meus parabéns. Dá licença um minutinho só, a gente tem muita coisa para conversar ainda. Mas agora eu quero falar com você a respeito de Vogani Cosmética. Gente, eu adoro essa linha. Passei antes de entrar aqui no ar, dei uma corridinha aqui rapidinho. Passei só o finalizador e já é outra coisa, viu? A Vogani é uma empresa que atua no mercado profissional da cosmética há muito tempo. E hoje a gente vai falar da reposição molecular, que é o mais novo método de tratamento capilar desenvolvido pela indústria Vogani Cosmética. É um método de reconstrução capilar que trata o fio já na primeira aplicação. Ele é indicado para todos os tipos de cabelos que necessitam de tratamento profundo e olha, essa sofisticada tecnologia está aliada a ativos como a quinoa, também atuando no fortalecimento e recuperando os fios extremamente danificados por processos químicos ou até por agentes externos. E olha, o resultado é uma super recuperação com hidratação, com maciez, é um look de estrela mesmo. Confira só o vídeo para você ver de pertinho o resultado nos cabelos da Camila.
Arrasou, hein, Camila? Tá até mandando beijinho pra câmera já, que beleza! O resultado realmente é fantástico e você, que é profissional da beleza, encontra mais informações sobre essa maravilhosa linha de produtos acessando o site vogani.com.br. E você, a hora que for lá no salão, exige os produtos da Vogani para fazer aquela reconstrução nos seus cabelos. Ok? 2016 com cabelos nota 10, hein, gente? Vamos lá, né? O assunto de hoje é superação. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais exemplos. No esteticista. Estamos de volta nesse finalzinho de 2015. Seja muito bem-vindo, SBT e você, falando hoje sobre superação. Mas antes eu quero falar com você que quer começar 2016 mais magrinha, tá indo pra praia, viajar. Agora você tem a ajuda de Lipocartan mais cromo. Você não vai precisar fazer dieta maluca, não. Por quê? Ele é um suplemento nutricional termogênico de ação potencializada que combina os benefícios do óleo de cártamo com o picolinato de cromo. Ele ajuda o organismo na queima da gordura, na definição da musculatura, equilibra também os níveis de colesterol, tem ação antioxidante, atua no metabolismo da glicose, diminuindo a vontade chata de comer doce e carboidrato. Ou seja, emagreça com saúde. Agora você pode contar com a ajuda de Lipocartan mais cromo. Você encontra na farmácia bem pertinho de você ou em um dos parceiros que aparecem aqui no seu vídeo. Hoje é a farmácia Prever. Então a dica tá dada, hein? Lipocartan mais cromo para você. E voltando a falar de superação, a gente acabou de dar um exemplo maravilhoso. Estou com a Márcia, psicóloga, aqui falando sobre o assunto, a respeito de um médico, né, que acabou virando paciente e realmente se superou em todos os sentidos. E agora eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Toninha. É a Antônia Silva, que é fundadora e administradora da Patru. Bom dia, Toninha. Tudo bem? Tudo jóia? Seja bem-vinda, viu? Pode sentar. Oi, bom dia. Tudo bem. Toninha, você viu aí que história bonita do médico, né? Show, show. E a Toninha, Márcia, também tem uma história linda para falar pra gente, que começou em que ano, Toninha? 99. 99, uma história de superação incrível, né? Me conta o que aconteceu na sua vida nesse ano. Meu filho mais velho morreu em um acidente de trânsito. E foi um impacto violento, né? Porque a morte, ela é uma coisa absurda. A gente vai a tantos velórios e tal, só que você nunca se coloca no lugar daqueles que estão ali vivendo aquilo, né? E a morte do meu filho mais velho, que era muito amigo, muito generoso. Meu filho era uma pessoa que eu escolheria para ser meu amigo. Porque filho a gente não escolhe, né? E tinha sonhos, projetos de vida. E aí Estamos vendo ele. Então, foi o nosso último Natal. Quantos anos ele tinha, desculpe? 20? 23. 23. Ele estava se formando em jornalismo. Tá. E quando aconteceu isso. Então ele ia para a Itália, fazer pós-graduação lá, tinha todo um projeto de vida delineado. E eu trabalhava com empreendimentos imobiliários, então, e ele me ajudava. Então, ele, quando voltasse, iria abrir uma agência de publicidade e nosso trabalho se agregaria. Aí acontece um irresponsável atravessando no sinal vermelho, em velocidade, né? Porque eu falo, é o ato da irresponsabilidade, que interceptou tudo aquilo. E então a gente descobre toda a nossa finitude, a nossa impotência, a nossa incapacidade, né? Então, você me senti bem assim naquele quadro de Pietà, sabe? Que você, que deu a vida, porque saiu daqui, né? Você não consegue colocar de volta, não consegue aquecer nem nada, é ali. E quando ele estava sendo enterrado, eu não criei nenhum projeto de superação na minha vida. Não criei. Isso não foi pensado. Quando ele estava sendo enterrado, eu me vi diante daquele absurdo, né, de como é que pode uma pessoa tão saudável, porque nunca ficava doente, como que pode isso, né? Tudo interceptado. E aí eu pensei, qual foi o sentido da sua vida, né? Não deu para realizar, não chegou a realizar. E ali, na morte, eu descobri o sentido da vida dele. Para mim era tão óbvio ali, né?
Falei, tá na sua morte, eu vou ter que descobrir. E aí eu passei por muita introspecção, muito questionamento, muita psicoterapia, para saber qual o caminho, porque teus valores mudam completamente. Trabalhar para ter, perde todo o sentido realmente. O prazer de um trabalho de sucesso se torna Sem tão valor. pequeno, Sim, tão... sim. Então, eu fui entendendo disso, fui descobrindo dentro de mim o que é que eu tinha que fazer. Morrer eu não podia, porque tinha um outro filho, adolescente. E foi se delineando realmente. Não foi porque eu precisava superar que eu pensei em algo para superar. Não foi Eu nada acho que a disso. gente nem consegue nesse momento. Até a Márcia planejar. comentou aqui no intervalo que a gente viu a história, nós achamos uma história linda, mas os detalhes de uma história como essa, os detalhes que você agora fez a gente se emocionar, são seus. É da mulher daquele médico, é dele, é da família dele, é que está ali, que está no dia a dia, que levanta de madrugada para cuidar, que dá o remédio na boca, porque é um trabalho constante. Você, né? Eu tenho um filho também de 15 anos, então nós que somos mães, nós não conseguimos imaginar. E eu sei que você também não imaginava. E agora, você viver isso, Márcia, aí é que está. Não surgiu logo na sequência, né? Isso foi aflorando na Toninha, a superação. E a importância, né, de olhar para a dor e reconhecer que diante dela, diante do evento, não há o que fazer, né? Assim, eu não posso mudar, eu não posso trazer meu filho de volta, eu não posso voltar aos meus movimentos. Então, a partir daí, eu enfrento o sofrimento, eu olho para aquela dor. E você vive aquele luto. Isso. E algumas, você disse de pequenas superações e grandes superações, né? Eu acho que quando a gente fala de grande superação, nós estamos falando de uma superação que enfrenta a dor todos os dias, todas as horas, cada minuto, né? Essa é a superação. Não é assim, não é rápido, não passa de repente. É constante. A Toninha, ela enfrenta a dor todos os dias. Sim. Né? Ela enfrenta o quarto vazio do filho todos os dias. Sim. Aquela ausência, a dor. E isso é superar. É você não parar diante dela. É você buscar um significado, um ressignificado. É transformar a narrativa. Entendi. Né? Que é o que a Toninha fez. Porque a gente não enxerga, né? Eu lembro quando eu era mais nova, eu pensava assim, o que de pior poderia acontecer na minha vida? Eu falava, né? Nossa, porque eu quero evitar isso. O que seria? Seria a morte da minha mãe, né? E alguns anos depois a minha mãe faleceu. Então, e eu não faleci junto. Foi terrível, carrego isso comigo até hoje, mas o que foi? Foi tudo que eu imaginei que eu não conseguisse superar, eu superei. Né? Seria pior não pra tragicamente, você, né? não tragicamente como o seu, que é o Mas inverso, perda, né? Toda perda é perda. Um filho é diferente, né? De você perder uma pessoa que já tem mais idade que você, né? Eu imagino que a dor deve ser muito maior. Mas você conseguiu, né, Toninha? Você conseguiu e aí surgiu a Patru. Mas não pensa você que a gente volta a ser como era antes, Nada. porque isso é impossível. Você renasce, né? Com certeza. Então, seus valores mudam, você tem que recriar um projeto de vida. São outras coisas que vão te dar motivação, as que davam antes não darão mais. Você olha a vida com outro olhar, as pessoas em volta de você. É tudo um novo olhar que você adquire. E outro dia li uma frase, não me lembro de quem, dizendo que a nostalgia e a melancolia, a diferença entre as duas coisas, né? Que a melancolia é a tristeza pelo que você não teve e quis muito. E a nostalgia é a tristeza pelo que você teve e perdeu, né? Então, as datas te pegam, às vezes uma música te pega, às vezes as coisas passam batido mesmo, sabe? Você não fica mais todos os dias lembrando, não é assim. Não é assim, todos os dias pensando, com o tempo, mas você aprende a conviver com a ausência. Sim, isso que é interessante. Você aprende a conviver com a ausência. Exato, e a gente está falando aqui até agora, né? Choramos, nos emocionamos, mas o intuito do programa é mostrar que diante de uma tristeza tão grande como essa e como tantas outras, né, que às vezes você em casa está passando, a gente pode fazer uma coisa boa. E é sobre isso que a gente vai conversar daqui a pouquinho. A gente vai para o break e já volta.
Olá! E o ano tá acabando, hein? Você aproveitou direitinho? Já fez os seus planos aí para 2016? Como é que você está, hein? Já anotou tudo certinho? Então vamos lá, confira os exemplos no programa de hoje, ó. Bola pra frente, vamos parar de reclamar e vamos fazer acontecer. E agora a gente vai dar um pulo lá nos estúdios de Araçatuba. Quero conversar com meu grande amigo Marcelo Casagrande, que já está preparando o nosso Jornal do Meio-Dia. Bom dia, Marcelo. Oi, Mira, bom dia para você e para as nossas amigas aqui do nosso SBT e você. Tá acompanhando o programa, viu só que bacana? A gente continua aí falando um pouquinho mais de superação, o que eu acho muito legal que vocês fizeram a semana toda, e a gente continua num assunto que vai servir de exemplo para muita gente. Com certeza, são bons exemplos, né, que fazem a gente realmente colocar a mão na consciência e refletir e também servir aí para que a gente consiga dar a volta por cima no futuro, né? Todo mundo às vezes acaba reclamando bastante um pouco da vida, mas quando vê histórias positivas como a gente tem mostrado aí nos últimos dias, com certeza para, repensa e consegue levar a vida aí de uma maneira um pouco menos traumática, um pouco menos pesada, enfim. Com toda certeza, é isso aí, Marcelo. E o que você separou para o nosso jornal de hoje? Bom, Mira, é o seguinte, daqui a pouquinho a gente mostra que em Rio Preto 3 pessoas foram presas suspeitas de participarem de um tribunal do crime. Segundo a polícia, elas faziam parte de uma facção criminosa que age dentro e fora dos presídios aqui do estado de São Paulo. A ação foi em conjunto entre a PM e também a Polícia Civil. E as pessoas que seriam julgadas por esse tribunal, pessoal, são acusadas de crimes sexuais. Por isso, segundo o Estatuto dos Bandidos, eles seriam mortos ao fim desse julgamento. Daqui a pouquinho eu trago os detalhes para você. A gente fala também das fortes chuvas neste fim de semana em toda a nossa região. Eu separei algumas imagens para você que está em casa. Olha só, de Birigui, a chuva veio realmente bastante forte. O córrego Biriguizinho, que passa ali pela região central, transbordou. Avenidas ficaram também bastante alagadas. O Parque do Povo também ficou encoberto pela água. E vários telespectadores enviaram materiais para a gente e eu mostro tudo para você no nosso SBT Interior. E apesar de tudo isso que nós mostramos aí nas imagens, o Corpo de Bombeiros não registrou ocorrências mais sérias, graças a Deus, né? Afinal, a destruição é apenas material e nenhuma vida foi levada por conta aí dessa chuva. E olha, a gente vai falar também sobre o IPVA, que é aquele imposto que todo mundo que tem carro ou moto precisa pagar agora no comecinho do ano. O que a gente fez? A gente pegou nossos repórteres, eles conversaram com especialistas para saber se é melhor pagar o imposto à vista, com aquele descontinho, ou então parcelar o valor em até 3 vezes. Vale a pena acompanhar todas essas dicas, afinal esse comecinho de ano são várias e várias contas aí que a gente tem. Quem tem filho também tem material, matrícula escolar, enfim. Então é realmente importante planejar bastante para não ter nenhum tipo de susto nas finanças, não é, Mira? Com certeza, o começo de ano é bom, mas janeiro vem bem carregado, né, Marcelo? Tudo que der pra gente economizar é bom, é válido. É isso aí, então tem que acompanhar as dicas do nosso SBT Interior, que começa daqui a pouquinho, colado ao nosso SBT e você a partir do meio-dia. Eu espero todo mundo que está em casa e espero você também, viu, Mira? Com certeza, eu não perco não, até mais. Bom jornal pra gente. Tchau, tchau. E agora vamos falar de Omegative para você que busca mais energia, mais disposição para pagar o IPVA, o IPTU, o material das crianças, vai precisar de disposição e vitalidade. Olha, é um suplemento nutricional inovador que reúne os benefícios do ômega 3 com mais 21 vitaminas e minerais fundamentais no equilíbrio nutricional para uma vida mais saudável. Ele proporciona um efeito revigorante que aumenta a capacidade física e mental, ajuda na visão, na memória, no coração, na imunidade, também diminui o estresse e o cansaço. Olha só que bela dica, hein? Você encontra na farmácia mais próxima de você ou em um dos parceiros que aparecem aqui no seu vídeo, na Farmatem. Aproveita, ele veio para te ajudar, Omegative com mais disposição. E haja disposição para a gente superar o nosso dia a dia, não é verdade? As coisas pequenas, as coisas grandes, a gente tem que ter mesmo. Estou conversando com a Toninha e com a Márcia aqui a respeito disso. E a Toninha contou agora que infelizmente aconteceu tudo isso na sua vida, mas a partir daí a Patru chegou e com certeza está ajudando muita gente, não é, Toninha? A gente faz a prevenção de acidentes de trânsito. Então, o governo, na época, o governo municipal aceitou o nosso projeto, a gente recebe recursos advindos das multas no trânsito. Aí nós criamos um banco de dados, construímos indicadores, a gente conhece o perfil das vítimas, faixa etária, gênero, profissão. Nós temos o perfil da vítima para a gente direcionar os nossos trabalhos. A gente tem um mapeamento dos pontos onde mais ocorrem os acidentes para a engenharia atuar e temos projetos de educação no trânsito nas escolas, tanto no ensino médio
trabalhamos com os terceiros anos, quanto no ensino fundamental. Entendi. Com tudo isso, quantas pessoas vocês ajudaram, né? Que É beleza. como às Parabéns, vezes viu, alguém me Toninha? reconhecer. Começou sozinha? Fala, olha, não. Não? Como é que você começou? Meu trabalho anterior envolvia muito a mídia, né? Então, eu trabalhava com a mídia. Quando isso aconteceu, eu fiz uma matéria no jornal local, chamando as pessoas das áreas afins, querendo mudar essa história. E aí comecei a receber telefonemas da área da saúde, da segurança, então bombeiros, polícia militar. Nós temos um comitê que reúne 25 órgãos ou instituições ligados a trânsito, a segurança no trânsito. Então, trabalho de muita gente. Que legal, né? Márcia, você vê, a partir de um fato triste, ela startou isso dentro dela, criou a Apatru, tá ajudando muita gente. Então, quer dizer, a gente tem lá dentro, né, guardadinho a semente da superação e com certeza a gente eu sempre digo aqui que a gente pode sempre fazer muito mais do que a gente imagina, não é verdade? E os pais, dá para motivar uma criança a já crescer sabendo dessa possibilidade de vida? Não facilitar. Deixar sofrer. Difícil. Muito difícil para os pais, né? Mas a questão de enfrentar o sofrimento, né? Criar resistência. É difícil? É difícil mesmo. Não fala que é fácil. Né? Então vai passar, ter uma prova para fazer. Não, é fácil. Não é fácil, é difícil, né? Dedique-se para que seja fácil, certo? Isso. Tem que estudar, tem que se dedicar, tem que trabalhar, né? Tem que enfrentar a dor, né? Rubem Alves tem um texto sobre a pipoca, né? O milho da pipoca, que parece que não serve para nada, é um milho duro que é ser jogado fora, mas quando passa pelo fogo, ele se transforma na pipoca. Tá. Né? E esse milho então fica fofinho, fica gostoso e dá para comer. Ou vira piruá. Então, aqueles que não se superam viram piruá. Então é interessante a gente saber disso, que às vezes a gente tem que passar pelo fogo, como ela disse, a gente não fica sendo mais o mesmo. Claro. A gente nunca mais é o mesmo, né? Então no dia a dia a gente vai se transformando, as dificuldades vão nos transformando. E eu costumo dizer que a tristeza é linda. As histórias mais bonitas tiveram um momento de dor, um momento de tristeza. E é importante a gente olhar para ela. Eu costumo dizer que eu adoro conhecer pessoas que têm história, né? É gostoso demais você conhecer a história das pessoas, porque cada um tem a sua, não tem jeito, seja de dor, seja de amor, mas histórias que contribuam, né? Que façam a gente parar para pensar, falar, puxa vida, como que essa pessoa conseguiu, né? Que maravilha! E aqui hoje, com você, Toninha, com o Dr. Flávio também, são histórias que motivam a gente a ver que a gente tem a capacidade, sim, que a gente tem dentro da gente a sementinha e que a gente pode levantar. Às vezes, muita gente perde o emprego, não é? As coisas ficam pequenas, não ficam? Depois do que acontece. Você fala, não sofro com mais nada agora, né? Não sofro com mais nada, porque o pior já foi. Tudo acontece, a vida é dinâmica. Tem gente que pensa, já sofri tudo que tinha que ter sofrido. Que doce ilusão, né? Pensar isso. A dor, ela é relativa, né? Porque o que é pesado para outro parece que não é tão pesado, né? Cada um sabe onde dói, onde pega mais, né? O peso da cruz, que dizem, não é verdade? E você olhar para isso com um olhar diferenciado, né? Eu achei interessante quando a Toninha falou assim, não foi assim de repente. Claro. É muito importante a gente entender que às vezes precisa se recolher. A lagarta, para virar borboleta, fica no casulo um tempo, né? Então, às vezes tem que ficar introspectivo, olhando para si mesmo, encarando, reconhecendo cada momento, para depois transformar. Porque eu imagino que depois de uma situação como essa, até levantar e tomar um café da manhã deve ser difícil. O ânimo, né? As pequenas coisas. Tem dias que sim, tem dias que não. Agora, imagina, de cara, você desenvolver um projeto como a Apatru. Não tem condições, né? Isso tem que ser um processo, realmente. Vai acontecendo, conforme as coisas vão se clareando, né? Existe a escuridão, primeiro. Depois vem com tudo. Agora, Márcia, quem está em casa e precisa só de um cutucãozinho para tentar superar qualquer que seja a situação, né? Tem gente que está aí numa situação bem grave, tem gente que está reclamando à toa. Como que a gente sabe se a gente está reclamando à toa ou não? Você falou que cada um tem a sua dor, cada um tem o tamanho, né, do seu problema, né? Como detectar se esse problema realmente é um problema que vale a pena todo esse sofrimento ou a gente tem que tentar viver um pouco mais positivamente? Eu acredito que o sofrimento ele não é ruim.
né? Eu olhar para a minha dor e falar, tá doendo, eu acho isso muito difícil. Não tem problema, você pode achar as coisas difíceis, mas você não pode parar diante delas. Não pode dizer que elas são insolúveis, ou não tem mais jeito, ou minha vida perde o sentido, melhor morrer, melhor parar aqui, melhor não estar nessa situação. Isso não pode acontecer. E para isso, você citou, né, é importante, eu gosto muito de desenho animado. Então tem a história do Divertidamente, que fala da menininha que não pode ser só alegre, tem que olhar para a tristeza também. E eu gosto muito do Procurando Nemo, quando ele perde o filho, que ele encontra a Dória, que diz para ele, continue a nadar, continue a nadar. E eu acho que é isso, a gente tem que ter pessoas do lado da gente, e você pode procurar ajuda, né, que podem dizer para você, continue a nadar. Pessoas precisam de você. Quantas pessoas a Toninha ajudou? Olha só, ela nem imaginava, né? Nem imaginava, né, Toninha? Eu não, muita gente comigo, né? Eu sou apenas uma pessoa que se movimentou para que tudo isso acontecesse. Muito bem. Né? Mas esse movimento tem gente que não enxerga, né? A quantidade de pessoas que eu tive comigo o tempo todo nesse projeto é incrível. Né? As pessoas são muito generosas, sabe? E elas reconhecem quando é importante. E agregam. Eu acho que isso é muito bonito no ser humano, essa capacidade de se agregar. Quantas pessoas, mais ou menos, trabalham lá com vocês? É um entra e sai, né? Então, médicos, gente da saúde, aí envolve tudo. Da educação, da segurança. E qual foi, assim, o projeto que você fez que você gostou mais? Dentro da Patrulha dos É uma sequência, mas o quebra de paradigma, talvez seja, né? O mais importante. Acho que foi construir um banco de dados que a gente digita todos os boletins de ocorrência dentro da polícia, o que nos permite ter uma situação, porque não adianta criar projetos se você não tem indicadores, você vai dar tiro onde, não sabe? Sim. Né? Então, o banco de dados, e depois a educação, conseguir trabalhar de forma transversal é um paradigma, você sabe. Então, a educação para o trânsito de forma transversal é o que o MEC permite. Agora, como entrar, permear a educação para o trânsito, por exemplo, em ciências naturais, em sociologia. Fazer isso foi uma quebra de paradigma. Acho que Rio Preto, nisso, conseguiu ter um legado, sim, sabe? Excelente. O legado do Alexandre. Que lindo. E a PAI de São Paulo, por exemplo, 40% das lesões traumáticas que são tratadas pela PAI vêm de acidentes de trânsito. Quer dizer, quase a metade, né? É muito muita grande. Coisa. Porque é muita violência urbana, né? Nosso país é muito violento, são leis que não são respeitadas, é tão simples. Trânsito é sinalização. Você não tem como falar, dá licença que eu vou atravessar. Você tem que dar seta. Você tem que respeitar o semáforo. É simples, a sinalização não dá tempo de você comunicar o que vai fazer. É pela sinalização. Quantas vidas seriam poupadas se as pessoas respeitassem a sinalização? É a falta de pensamento na consequência. É irresponsabilidade mesmo, né? Não pensa nas consequências. Essas fotos que estão rodando são os trabalhos que vocês fazem nas escolas, é isso? Ai, que olha que graça. Que lindos. Os pequenos entendem facilmente. Bem mais fácil que nós, né? Bem mais fácil que nós, né? Eles são doces, né? Prontos para receber a informação, Exatamente. né? Exatamente. Fica tudo claro, né, na cabeça deles, né? Na nossa que fica confuso. Eu percebo, assim, cada vez maior, né, a irresponsabilidade e o pensar no outro. Mas a hora que você pensa que no carro da frente tem uma pessoa que é da sua família, a coisa muda de figura, né? Você tá lá buzinando, você tá cortando alguém e tal, daí você pensa, e se naquele carro da frente fosse alguém da sua família, você faria isso? Não, você não faria. Então, por que, né, ser assim? E mesmo o pensamento, né, de que no carro da frente tem uma pessoa com problemas, né, que pode estar tendo um dia ruim ou que aconteceu alguma coisa que ela está distraída, porque nós somos humanos, né? Exatamente. Somos humanos limitados, então um dia eu posso estar distraído, outro dia o outro. Então, essa consideração, esse respeito e o pensamento da consequência, né? Aquilo que eu faço tem consequência. É isso. E a nossa, e tem tudo, né? Sempre tem. E a nossa conclusão é essa. Vamos pensar um pouco mais em quem está do seu lado. Vamos ter toda essa superação todos os dias. Você pode, sim. Você consegue, sim. Eu consigo, ela consegue. Todo mundo que está aqui dentro consegue, sim. Basta a gente querer. Basta a gente se respeitar, não é verdade? Respeitar o seu tempo, o seu limite das coisas acontecerem, mas também
tem que tentar passar por cima disso como você fez, né, Toninha? Eu quero que vocês fiquem mais um pouquinho comigo, porque no próximo bloco a gente vai ter um quadro muito legal a respeito de um churrasco que não engorda. Quer dizer, não engorda muito, né, Natália? É, eu sei. Vamos assistir daqui a pouquinho o quadro Mais Saúde. A gente vai pro intervalo e já volta já. E hoje o SBT e você está falando sobre superação, histórias lindas para motivar você a começar 2016 com força total. Eu quero agradecer vocês, meninas, Márcia, Toninha, foi um prazer conhecê-las. Tem algum recadinho para dar, para falar para quem está em casa, para ir com garra em 2016? Acho que falamos tudo, né? Falamos, né? Tem a sementinha dentro da gente e a gente pode conseguir muito mais. É isso? Isso mesmo. Não desista, né? Continue a nadar. Continue Vai a nadar, adiante. Continue a nadar. Muito bem. Muito obrigada, meninas. Agora a gente vai falar de comida boa. Sabe por quê? É a Natália Sintra, com o quadro Mais Saúde, tem uma dica pra gente fazer aquele churrasco sem peso na consciência. E ainda mais, exercícios ao ar livre. Olha só que super interessante. Nath, beijo pra você, linda. Bom dia, pessoal. Bom dia, Mira. Última semana do ano começando, semana de muita festa, muita comilança. E você aí de casa, já tá pensando o que vai fazer para entrar o ano mantendo a saúde em dia? Então hoje eu tô aqui para dar uma dica para vocês que não abrem mão de um bom churrasco. Eu vou ensinar para vocês um churrasco saudável, um churrasco leve. E de entrada, eu vou mostrar para vocês uma salada no palito muito legal. Eu deixei aqui preparado a alface, ela já tá temperada. Eu temperei ela com um pouquinho de limão, azeite e orégano, tomatinho cereja e mussarela de búfala. Então, como que faz? A salada já tá temperada, aí eu pego o palitinho, dou uma dobradinha na salada, que geralmente o pessoal fala, eu não gosto muito de salada, não acho gostoso, não faço questão. Mas quando a gente monta ela bonitinha assim, aí dá vontade de comer. Muito prática, simples e também muito gostoso. A mussarela de búfala, eu tô usando ela, gente, porque ele é um queijo magro, é um queijo gostoso, é um queijo saudável, que tem pouca gordura. Mas você também pode colocar o queijo branco no lugar, que também é muito gostoso, muito saudável. Então tá aqui de entrada, nossa saladinha no palito. Bom, então agora vamos para a melhor parte do churrasco. Vou mostrar para vocês os ingredientes que eu escolhi. Aqui tem filé mignon, mas vocês podem escolher qualquer outra carne magra. Pode ser maminha, fraldinha, alcatra e até o frango. Aqui também tem um pimentão, abobrinha e tomate. Mas vocês também podem pegar berinjela ou qualquer outro ingrediente que vocês gostem. E como fonte de carboidrato, aqui tem batata doce cozida, mas também pode ser a mandioca. Vamos fazer nosso churrasco saudável. Ó, gente, só pela cor já fica uma delícia, já dá vontade de comer. Todo colorido, saudável. E agora é só esperar ficar pronto. Lembrando, pessoal, que eu optei por fazer na churrasqueira elétrica por comodidade, por ser prático, por ser simples. Mas vocês também podem fazer na churrasqueira normal, na grelha, onde vocês preferirem, o que tiver em casa, tá? Porque vai dar certo. E para finalizar o nosso churrasco, nada melhor que um abacaxi na grelha, que além de ser docinho, ele é digestivo. E agora eu vou jogar um pouco de canela por cima. O abacaxi não precisa ficar na grelha muito tempo, porque ele fica pronto rapidinho, é só pra dar uma douradinha nele mesmo. Bom, gente, vocês viram só como que é fácil? No final do ano, ninguém precisa deixar de se divertir, ninguém precisa deixar de comer. E a prova disso tá aqui, ó, uma refeição completa e super saudável, onde a gente tem salada, proteína, carboidrato e ainda uma sobremesa. Então agora eu vou dar uma dica de atividade física pra vocês. Vamos lá! Eu estou aqui na praça da minha cidade e a dica que eu vou dar para vocês hoje é atividade ao ar livre. Olha que delícia! Então, pessoal de Rio Preto, que tem os aparelhos ao lado da represa, e pessoal de Prudente, que tem os aparelhos no Parque do Povo, não percam essa oportunidade gostosa de praticar atividade física ao ar livre. Então, vamos para a primeira dica, vem comigo! Gente, eu escolhi esse aparelho aqui porque ele é um aparelho completo.
Ele pega um pouco de tudo, pega um pouco de braço, pega um pouco de perna, ao mesmo tempo ele é aeróbico e eu gosto bastante dele. Esse exercício que eu escolhi aqui é para as costas. Então, umas 3 séries de 15 já tá ótimo. Vocês acham que não, mas cansa, viu? E para finalizar, vamos fazer abdominal. Fazer umas 3, 4 séries de 15 já tá bom. Gente, ó, funciona mesmo, viu? Mira, as dicas de hoje foram fáceis. Galera, não deixem de procurar as praças da cidade de vocês, porque a maioria hoje tem aparelho para você se exercitar, porque o importante é manter a saúde. Vencedores são iniciantes que nunca desistiram, então não desista dos sonhos de vocês e corram atrás. É isso aí, Mira. Muito obrigada e até a semana que vem com outras dicas no Mais Saúde. Um beijo! Uau! Cansei só de olhar, viu? Nath, um beijo pra você que se supera cada vídeo. Linda, linda, linda. E com toda certeza vou pegar aí as suas dicas para começar 2016 com um pouco mais de saúde, que eu tô precisando, me esforçar um pouquinho mais. Meninas, muito obrigada por terem vindo, viu? Agradeço de coração. Um ótimo 2016 para vocês duas, tá? Fiquem com Deus, realmente. E você de casa também. Fique sempre com a gente. Amanhã tem mais, 11 horas da manhã. 2015 tá dando tchauzinho, mas ainda tá aqui para mostrar muita lição. Aproveite e coloque nos seus planos para 2016 a superação, a sua superação com você mesmo, que eu sei que você consegue. Ok? Um super beijo para você e até amanhã.